Fala, minha galera! Fala, meu aluno! Fala, minha aluna! Voltamos para mais uma aula sobre lógica proposicional, sobre proposições. Na aula anterior, apresentei a você o que é uma proposição, conceito básico, foi bem tranquila a aula sobre proposição. Proposição é uma informação completa, tem que ter verbo e tem que ter um valor lógico, ou é verdadeiro ou é falso. Começa a aula falando sobre pegadinhas clássicas, aquelas sentenças que não são proposição, cara, que nunca serão uma proposição, e eu coloco na sua tela a partir de agora, por favor, atenção demais, ó, cuidado, meu irmão, não são proposição, item A, interrogativas, B de bola, exclamativas, C, imperativas, D de dado, sentenças abertas, e E de escola, paradoxos, vamos com calma lá. Toda e qualquer sentença que possuir aquele sinal de exclamação, aliás, de interrogação, não será uma proposição. Por exemplo, se eu vou lá e pergunto assim, ó, qual é o seu nome? Perceba só que eu não estou passando uma informação, eu não estou dando uma informação, eu estou simplesmente perguntando, eu estou pedindo uma informação. Então, quando eu venho e pergunto qual é o seu nome, isso nunca será uma proposição. No seu estudo, na sua cabeça, no seu esquema, marque o seguinte, uma sentença interrogativa, uma sentença que possui o sinal de interrogação, em hipótese alguma será uma proposição. As exclamativas também, aquelas que possuem o sinal de exclamação, aquele sinalzinho característico. Por exemplo, eu vou lá e digo assim, ó, bom dia! E depois que eu dou bom dia, eu coloco o sinal de exclamação. Essas duas não me preocupam, eu não fico nem um pouco preocupado, e digo por quê? Porque o sinal característico faz você, na hora, lembrar e saber que não são proposição. Então, tranquilidade, ó. Olhou interrogação e olhou exclamação, você já sabe que não vai ser proposição. A partir do item C, aí a gente tem que ficar bastante preocupado, cara. E por quê? Porque o imperativo, ele vai ter verbo e o sinal dele é o ponto final. Não tem um sinal característico para sentença imperativa. Se você não sabe o que é, eu te conto agora. As sentenças imperativas basicamente são as ordens, cara. Sempre que eu dou uma ordem, eu falo que isso é uma sentença imperativa. O imperativo é um dos modos verbais, tem que lembrar disso, né? O imperativo é um dos modos verbais. Quando eu dou uma ordem, por exemplo, fique em silêncio, vá ao mercado, assine o documento, estude, são ordens, são formas do imperativo. Sempre que nós tivermos imperativo, não será proposição. A pegadinha aqui é perigosa e perigosa por quê? Porque vai ter um verbo ali. Fique em silêncio, o verbo ficar. Mas essa maneira de usar o verbo não configura uma proposição, tá bem? Aí nós temos sentenças abertas e nós temos os paradoxos. A sentença aberta, eu vou traduzir para você aqui como sendo o seguinte: a sentença aberta, ela é uma informação, só que é um tipo de informação incompleta. Apesar de ser uma informação, apesar de ter um verbo, essa informação é uma informação incompleta. Alguma coisa nela não está clara. Algum ponto da informação, e normalmente o sujeito, não está bem definido. E aí nós temos que parar um pouquinho agora e tentar entender um pouco melhor sobre sentença aberta. E por quê, professor? Porque cai em prova. Alguns autores cobram também o conceito do que é uma sentença aberta. Uma questão poderia ser assim: assinale a alternativa que contém uma sentença aberta. A ideia de sentença aberta é o contrário de sentença fechada. As proposições, nós podemos dizer que são sentenças fechadas. Por exemplo, quando eu digo assim para você, Johnny é professor. Quando eu falo Johnny é professor, perceba só, o sujeito é o Johnny. Ele é alguma coisa, ele é professor. Tudo está fechado, tudo está claro, não há margem para dúvida alguma. Dizer que uma sentença está fechada é dizer que ela não está aberta a modificações, ela não está aberta a discussões, ela não está aberta a dúvidas. É uma sentença fechada, clara, definida. Basicamente é isso. As proposições podem ser chamadas também de sentenças fechadas. Uma sentença aberta é uma sentença que por algum motivo está em aberto. Tem algum ponto ali que não foi bem definido. E é disso que eu falo com você nesse momento. Dá uma olhadinha
Sentença aberta, uma sentença declarativa que não permite a classificação falsa ou verdadeira, pois ela apresenta uma variável. Eu vou separar a tela aqui em duas partes. Vou explicar o que é variável para você e a gente vai na sequência então falar de duas possibilidades que envolvem a sentença aberta. Quando você lê a palavra variável, é importante que você saiba que variável significa um termo que pode assumir mais do que uma possibilidade. Grave lá. Variável é um termo, um símbolo ou uma palavra que pode assumir mais do que uma possibilidade. Para que nós tenhamos uma sentença aberta, obrigatoriamente temos que ter uma variável e eu te mostro quais são as duas hipóteses de variável, quais são as duas hipóteses de sentença aberta que aparecem nas provas, tá bem? Basicamente, nós temos dois tipos de sentença. Nós temos a sentença do português, que é uma frase, que é uma oração, portanto eu coloco aqui, ó, sentença do português. E nós temos as sentenças matemáticas também, portanto, coloco aqui para você, sentença matemática. Beleza, professor? Aí vamos lá. As variáveis no português geralmente são pronomes. Quando nós falamos nas variáveis da língua portuguesa, eu quero que você basicamente pense não em todos, mas em alguns pronomes específicos. Quais são esses pronomes que você vai pensar que são as variáveis na língua portuguesa? O pronome ele é um dos que mais é usado. O pronome ela, então vou colocar assim, ó, ele, ela. E também quero que você pense no pronome aquele, e aí também poderia ser aquela. Esses quatro pronomes, quando aparecem em uma sentença da língua portuguesa, elas não são chamadas de proposição no campo da lógica. Quando eu venho aqui e eu coloco assim para você, quer ver só? Ele é advogado. Olha que interessante. Ele é advogado. Aí eu vou perguntar assim para você. Pera um pouquinho, cara. Essa é uma proposição? Não. E por que não é uma proposição? Porque ela não está fechada, porque ela não é uma informação completa. Não está claro de quem está sendo falado. Ele quem? Quem é ele? De quem você está falando? Essa palavra ele a gente chama de variável. Esse ele poderia ser o Carlos, esse ele poderia ser o André, esse ele poderia ser o Johnny, esse ele poderia ser o Douglas, esse ele poderia assumir várias possibilidades. Esse é o conceito de variável. Quando aparece uma variável como essa, nós dizemos que a sentença está em aberto. Eu não defini de quem eu estou falando. Quando acontece isso, o nome que nós damos é sentença aberta. E a sentença aberta não é uma proposição. Quando eu venho aqui e digo para você o seguinte, ela é bonita? Pergunto, de quem eu estou falando? Você concorda que ela é bonita? Não sei. Eu não tenho como concordar, eu não tenho como saber se isso é verdade ou mentira, porque afinal eu sequer sei de quem está sendo falado, eu sequer sei quem é ela que você citou. Quando nós não temos a situação fechada, a sentença está em aberto, ela quem, professor? Portanto, esse ela é uma variável, esse ela poderia ser a Ana, esse ela poderia ser a Bruna, esse ela poderia ser a Karina e assim por diante. Tendo uma variável, não é uma proposição. Aquele livro é bom. Veja só, aquele livro é bom. Você concorda que aquele livro é bom? Como que eu vou saber, professor? Quando você diz aquele livro, eu não sei de que livro você está falando. Portanto, esse aquele é uma variável. Esse aquele até poderia ser um livro bom, mas também poderia ser um outro livro ruim. Quando aparece a palavra aquele, o nome é sentença aberta. Aquela escola é boa. Aquela escola é boa. Pergunto a você, que escola que está falando? Não sei. Não sei de que escola você está falando. E quando acontece isso, a sentença está em aberto, porque nós não definimos que escola é essa. A palavra aquela é uma variável, e tendo uma variável, é uma sentença aberta. Perceba que quando for uma sentença da língua portuguesa, quando for uma oração,
tem que ter pronome. Para você falar que é uma sentença aberta, teremos que ter uma das 4 possibilidades. Ele, ela, aquele e aquela. Quando for uma sentença matemática, nós temos que ter uma letra. Para que nós tenhamos uma sentença aberta, no campo matemático, nós temos que ter aquele xizinho, ou nós vamos ter que ter o Y, ou nós vamos ter que ter a letra Z e assim por diante. Porque você pense bem, meu irmão, se eu venho aqui e digo para você o seguinte, ó, eu venho aqui e falo x mais o número 2 é igual ao número 5. Isso aqui não é matemática, não. Não é para você isolar o x, pelo amor de Deus. Isso aqui consiste no seguinte, temos uma proposição, temos uma informação completa, verbo tem, que está no sinal de igual. A pergunta é, essa informação está completa? Não. E por que não? Eu não tenho como saber se vai dar 5 ou se não vai, porque a letra x é uma variável. Esse x pode ser 1, esse x pode ser 2, esse x pode ser 3. Se o valor de x fosse 3, 3 mais 2 seria 5. Se o valor de x for 1, 1 mais 2 não vai ser 5. Portanto, não dá para saber se é verdade ou se é mentira. Essa sentença está em aberto. Por quê, professor? Porque a letra x poderia assumir mais do que uma possibilidade. Essa letra x é a nossa variável. Em matemática, para que nós tenhamos uma sentença aberta, obrigatoriamente vai aparecer uma letrinha. Ou vai ser o x, ou vai ser o y, ou vai ser o z. Vai ter uma letra ali, vai ter uma incógnita, uma variável ali. E aí você fala que é uma sentença aberta e melhor do que isso, sendo sentença aberta, não é nunca, em hipótese alguma, uma proposição, tá bom? A gente volta lá agora e eu falo o seguinte, são 5 as categorias que você deve lembrar, são 5 as categorias que você tem que saber que não são proposição. As sentenças interrogativas nunca serão proposição, a sentença exclamativa nunca é uma proposição, as ordens não serão proposições também, muito cuidado, tem caído muito em prova recentemente as sentenças imperativas e ele vai dizer que é proposição e você não vai cair numa dessa, meu irmão. As sentenças abertas, você acabou de perceber, então, quem são, também não são proposição. E agora nós chegamos no paradoxo. Os paradoxos também não são proposição. E você diz, eu sequer sei o que é um paradoxo, Johnny. O que é um paradoxo, prof? Vou te explicar agora o que é um paradoxo. Presta atenção. Os paradoxos são sentenças que, apesar de informativas, não são proposição por um de 2 motivos. Motivo A. É uma sentença que ao mesmo tempo é verdadeira e falsa. E como você já sabe, uma proposição nunca poderia ser ao mesmo tempo verdadeira e falsa, porque afinal ela romperia, ela estaria em contrário, ela estaria em desacordo com o princípio da não contradição. Recorde comigo que quando uma sentença, quando uma informação ao mesmo tempo é verdadeira e falsa, nós damos o nome de contradição. Uma proposição nunca pode ter essa característica. Uma proposição não pode ter uma contradição. O item A que eu trouxe para você, ele não é uma proposição porque ele justamente acontece isso. Ele seria um paradoxo acontece muito, ele é chamado assim porque ele é uma sentença informativa, mas infelizmente ele é verdadeiro e falso ao mesmo tempo. E essa sentença aqui é uma só que você tem que lembrar. É essa sentença aqui, ó. Eu estou mentindo. Sempre que você vir essa frase aqui, eu preciso que você lembre que não é uma proposição. Logicamente falando, quando alguém fala eu estou mentindo, nunca será uma proposição. Muito cuidado com isso. Quando alguém fala eu estou mentindo, não será uma proposição. Por quê, professor? Porque olha só, cara, se eu venho aqui para você e eu escrevo essa sentença aqui, ó, eu estou mentindo. Pergunto a você, tem verbo aqui? Tem. Estou. Tem sujeito aqui? Tem eu, que não, eu, tá? Eu, portanto não é variável, sou eu que estou falando. Eu, professor Johnny, estou mentindo. Mentindo é o complemento, show de bola. Agora veja só, ela aparentemente seria uma proposição,
Porque é uma informação que eu estou te dando, concorda comigo? Eu estou contando a você que eu estou mentindo. Então ela é uma informação. Porque cargas d'água não vai ser uma proposição. Atenção agora, muita atenção agora, porque é difícil entender esse troço aqui. Quer ver? Se eu venho aqui e eu penso assim, ó, nós só temos duas possibilidades. Você concorda comigo? Uma proposição ou é verdadeira ou é falsa. Show? Então eu vou supor que ela é verdadeira. Meu irmão, vamos pensar um pouquinho? É verdade, eu estou mentindo. Peraí. Se é verdade que eu estou mentindo, é porque eu estou lhe contando uma mentira. Você concorda comigo? É verdade, eu estou mentindo. Ora, eu estou contando mentira. Quando alguém conta mentira, ele está falando o que para você? Um troço falso. Então, ao mesmo tempo, a consequência é que essa frase seria falsa. Ao estar mentindo, ao ser verdadeiro que eu estou mentindo, eu estou te contando um troço que é falso. Portanto, ela é verdadeira e falsa ao mesmo tempo. Agora, olha uma outra análise importante de fazer. Vamos supor o contrário. Vamos supor, eu estou mentindo. Eu estou mentindo. Vamos supor que ela fosse falsa, cara. Vamos supor, não, isso aí é mentira, tá? Mentira, em lógica, é sinônimo de falso, tá? Mentira é sinônimo de falso. Portanto, vamos supor que não tá correto, ó. Eu estou mentindo, falso. Ou seja, não estou mentindo. Se é falso, pense, cara, se é falso que eu estou mentindo, é porque eu não estou mentindo? Ora, eu estou falando a verdade. Consequência, isso aqui acaba ficando verdadeiro. Por ser falsa, eu não estou mentindo. E ao não estar mentindo, eu estou dizendo a verdade. E assim sendo, nós diremos que ela é ao mesmo tempo falsa e verdadeira, ou ela é ao mesmo tempo verdadeira e falsa. É a única que você deve ficar preocupada. Os autores, como sabem que você vai decorar isso aqui, eles às vezes tentam fazer pequenas variações, pequenos ajustes ali para disfarçar essa frase. Então, tome cuidado com o seguinte: eu estou mentindo, e aí você vai tomar cuidado para mim com as variações que podem acontecer. O SESP, por exemplo, ele cobrou isso numa prova, e para não colocar eu estou mentindo, ele colocou a frase dentro destas aspas é uma mentira, que é a mesma coisa, né? Eu estou mentindo. Então cuide com as pequenas variações que os autores podem querer colocar para nos enganar a esse respeito, certo? Muito bem. A segunda situação, ela é uma situação sem solução, uma história, um conto, uma situação que não tem solução. Por exemplo, o paradoxo do barbeiro. O paradoxo do barbeiro. Pense comigo assim, tá? Vamos pensar um pouquinho? Na seguinte situação que eu vou te contar, isso cai bastante em prova, os autores brincam com isso, e se ele brincar com você, você não vai brincar com ele não, tá? Vai macetar o cara, que é o seguinte, ó, ele conta o caso seguinte: existe uma cidade existe uma cidade em que nós temos um único barbeiro, só um barbeiro naquela cidade. Pois muito bem, e esse barbeiro corta o cabelo de todo mundo que não corta o próprio cabelo. Troço óbvio assim, tem um barbeiro lá. O barbeiro corta o cabelo de todo mundo que não corta o próprio cabelo. Ele só pode cortar, essa é a regra, ele só pode cortar o cabelo de quem não corta o próprio cabelo. Muito bem. Pergunta importante: quem vai cortar o cabelo do barbeiro? Porque a regra tem que ser seguida. O barbeiro só pode cortar o cabelo de quem não corta o próprio cabelo. Quem vai cortar o cabelo dele, barbeiro? Essa história não tem solução.
Porque se ele cortar o próprio cabelo, ele vai estar cortando o cabelo de alguém que corta o próprio cabelo. E aí surge uma contradição, aí surge um problema com a regrinha anterior. Ele conta essa mesma história, o máximo que ele faz é ele inventar personagens. Recentemente vi uma questão que foi assim: Cláudia, cabeleireira numa certa cidade, em que existe uma regra. Existe somente uma cabeleireira, Cláudia. E existe uma segunda regra. Cláudia pode cortar o cabelo somente daqueles que não cortam o próprio cabelo? Pergunta: quem cortará o cabelo de Cláudia? Ou seja, ele pegou a mesma história e colocou a Cláudia no lugar. Essa história você vai decorar como sendo o paradoxo do barbeiro. É uma história sem resolução. Não tem como terminar, porque ninguém vai poder cortar o cabelo do barbeiro, certo? Essa história é um paradoxo, e sendo um paradoxo, nunca será uma proposição, certo? Quero que você grave paradoxo. Os paradoxos são sentenças que, apesar de informativas, não são proposição, por um de dois motivos. Ou você vai decorar e não tem mais nada para lembrar, tá? Ou você vai decorar, aliás, você vai decorar, eu estou mentindo, e você vai decorar o paradoxo do barbeiro. São as situações clássicas que nós temos que lembrar a esse respeito. Pois muito bem, quero comentar uma questão com você agora que envolve os conceitos que nós já vimos até o presente momento. A primeira questão é a seguinte, ó. Há duas proposições no seguinte conjunto de sentenças. A banca passou 3 sentenças e afirmou que nós temos duas proposições e nós vamos então avaliar se isso está certo ou se isso está errado. Ó, primeira, o Banco do Brasil foi criado em 1980. Perceba que o verbo está aqui. Foi é o verbo. Pergunto, quem foi? O Banco do Brasil. Foi o quê? Criado em 1980. Perceba, o autor não perguntou se isso é verdadeiro e ele não perguntou se isso é falso. Ele perguntou se isso é uma proposição ou não. É uma informação completa ou não é? É, portanto, é uma proposição. 2, faça o seu trabalho corretamente. Tem verbo? Tem, faça. O problema é que esse verbo está no imperativo, ele é uma ordem. E se ele é uma ordem, não é proposição. Colocarei aqui, ó. Essa sentença está no imperativo. E por estar no imperativo, não é uma proposição. Não é proposição. Pronto, ó, temos aí já uma segunda definição. E a terceira sentença diz: Manuela tem mais de 40 anos de idade. Tem verbo? Tá aqui, ó, tem. Quem é que tem? Manuela tem o quê? Mais de 40 anos de idade. Perceba, toda definida, sentença fechada. Eu falo de Manuela e falo que ela tem mais de 40 anos de idade, portanto, sim, nós estamos diante de uma proposição. E aí ele disse que havia duas proposições e nós vamos marcar para ele o gabarito que é o gabarito certo. Quando você vê esse modelo, você vê o primeiro modelo de questão onde o autor cobra diretamente o conceito daquilo que é proposição e daquilo que não é uma proposição. Se você nunca tinha visto as aulas, se você fosse fazer uma prova sem assistir às aulas, você não teria noção nenhuma de como responder. E você viu questões tranquilas, questões bem fáceis, né, cara, de serem resolvidas. E eu tenho mais um exemplo para você. Dá uma olhada. Questão comentadinha. Há exatamente duas proposições. O autor da questão disse que nós temos exatamente duas proposições no conjunto de sentenças. A primeira fala assim: o Acre é um estado da região Nordeste. Olha só, é, tá aqui o verbo, ser conjugado é. Quem é que é? O Acre. Então a gente tem um sujeito bem definido. É do Acre que eu estou falando. Tá, mas ele é o quê? Um estado da região Nordeste. Perceba
que apesar da informação estar errada, porque quem conhece um pouquinho de geografia do Brasil sabe que o Acre, na verdade, fica na região norte, mas ela é uma informação completa. Então, com certeza, aqui nós temos uma proposição. Lembre que não tem problema ela estar errada, não tem problema ela ser falsa, porque afinal, as proposições podem ser falsas sem nenhum problema. Por isso, ela é uma proposição. Você viu o cometa Halley? Interrogação. Não vou nem continuar, né, cara? Ela é uma sentença interrogativa e por ser uma sentença interrogativa, ela não é proposição. Falamos disso ao longo dessa aula, em que nós temos 5 categorias que nunca serão proposição. As interrogativas são uma delas, né? A vida no planeta Marte, aí eu quero que você grave o seguinte: sempre que o autor falar que existe vida em algum lugar, não importa onde, será uma proposição, porque é uma informação. Quando ele diz que há vida após a morte, que há vida em Marte, que há vida em outros planetas, ele está te dando uma informação completa daquela categoria que nós não temos como saber. Mas se tiver, ela é verdadeira; se não tiver, ela é falsa. Ela vai obedecer aos princípios. Grave, quando ele falar que existe vida em qualquer local, você vai dizer que temos ali uma proposição. Portanto, essa terceira é com certeza uma proposição. Muito bem. Ele disse que haveria exatamente 2 proposições no conjunto de sentenças e, mais uma vez, a gente vai marcar o gabarito que é o gabarito certo e você vai vendo, cara, que não é complicado. Se você assistiu a aula anterior, se você assistiu a essa aula, você tranquilamente percebe que é rápido e prático identificar se é ou se não é uma proposição. Vai no verbo e a partir do verbo você analisa se tudo está definido, se tudo está fechado ou se temos algum problema, certo? Dá uma olhada, questão comentadinha, considere as seguintes sentenças. Ele foi o melhor jogador do mundo em 2005. Ele foi o melhor jogador do mundo em 2005. Aqui está o verbo, tá? Só que aí nós temos um problema. Quem é que foi? Ele. E ele é o quê? É um pronome. E quando aparece o pronome ele, qual é a classificação? Sentença aberta. Essa sentença é uma sentença aberta porque nós não sabemos de quem está sendo falado. A sentença está em aberto por quê? Porque nós não sabemos quem é ele. Ele quem, cara pálida? Portanto, sentença aberta. Essa 2 aqui, na hora de formatar, fugiu? Ela é assim, na verdade, ó. X mais Y dividido por 2 é um número inteiro. Ficou faltando ali no começo, mas a afirmação é essa aqui, ó. X mais Y sobre 2 é um número inteiro. Será que isso aí é uma proposição ou é uma sentença aberta? Sentença aberta, porque apareceu o X e apareceu o Y. Quando aparece X, quando aparece Y, a gente vai dizer que nós estamos diante de uma sentença aberta. E a terceira, João da Silva foi, ó o verbo aqui, ó. João da Silva foi. Quem é que foi? João da Silva, definido, fechado. Foi o quê? Secretário da Fazenda do Estado de São Paulo em 2000. Perceba que essa informação está completa, fechada, definida e, portanto, ela é uma proposição. Sentença aberta a primeira, sentença aberta a segunda e a terceira é proposição. Aí vamos lá para o comando agora. É verdade que apenas, olha o item A aqui, apenas 1 e 2 são sentenças abertas. Verdade, realmente concordamos com isso. A 1 e a 2 são sentenças abertas. E aí você consegue perceber
tranquilamente, né? Que quando você sabe o que é proposição e especialmente o que não é proposição, a chance de você errar a questão vai ficar bem pequenininha e esse modelo de questão tem caído bastante em todas as bancas, não importa a questão, não importa a banca, não importa o concurso, o nível do concurso, os autores adoram cobrar isso aqui porque muita gente não tem noção nenhuma para responder a questão, tá bem? Encerro essa aula, foi um grande prazer, te vejo na próxima, valeu!